Olá, está no ar o Trajetórias e o nosso convidado hoje é o vereador Cassiá Carpes, do Progressistas. Vereador, seja muito bem-vindo ao programa, tudo bem? Tudo bem, um abraço a vocês, uma enorme satisfação fazer esse programa com vocês. Vereador, a gente acaba de encerrar o primeiro semestre dessa legislatura. Como é que tem sido a adaptação a esse momento de pandemia, vereador? Olha, sem dúvida, nós tivemos altos e baixos, né? Às vezes virtual, às vezes, na maioria, híbrido, né? Remoto e virtual, e presencial, desculpe. Né? Então, eu acredito que agora a gente está começando a voltar mais fortemente, né? É lógico que a Câmara está bem heterogênea, né? Mas eu tenho certeza que devagar, nesse primeiro semestre, começou a se acertar. Alguns com maior dificuldade no plenário, outros com maior dificuldade na questão virtual, mas deu para se fazer boas sessões polêmicas, que faz parte da Câmara, né? Projetos do Executivo em relação à Previdência, em relação a Recupera a Poa e outros mais do dia a dia de vereadores, mas acredito que são coisas normais, né? Nós teremos aí, se Deus quiser, um segundo semestre melhor ainda devido a essa melhora que está acontecendo na pandemia. É a gente se adaptando a esse novo normal, né, vereador? O senhor foi eleito com mais de Sem dúvida. 3.400 votos para o seu quarto mandato aqui na casa. A sua trajetória ela começou em 2000, mas além de vereador, o senhor já foi deputado estadual, secretário municipal, já concorreu a vice-governador do estado. Como é que surgiu o interesse, vereador, para participar da política? Olha, eu sou da terra dos tambores, então, por mais que eu praticasse futebol especificamente, eu sou oriundo, por exemplo, da escola, né? Do esporte escolar, que depois, no Internacional de São Borja, as escolinhas, virei gandula, até chegar aos profissionais. Depois, galgando no Campeonato Gaúcho, né, boas apresentações e boas disputas aí com a dupla Grenal. Eu fui convocado em 1976, só para ter uma ideia, na seleção gaúcha do interior. Aí depois fui contratado pelo Grêmio, em 77, onde quebramos 8 anos do Internacional, que tinha grande equipe, com Figueroa, Pontes, né, Falcão, Marinho, Carpegiani, Lula, enfim. Então a oportunidade foi surgindo e eu fui agarrando, mas a política sempre esteve, né, porque São Borja transpira a política no dia a dia. Mas não havia naquela oportunidade a conciliação. Como é que eu ia jogar futebol ou ser treinador, né? Que depois eu também fui, né? Treinando grandes clubes do futebol brasileiro, como a dupla Grenal. Eu sou um dos 5 únicos gaúchos que treinaram os 2 clubes ao mesmo tempo ou sucessivamente. Então eu acredito que me sinto privilegiado. As oportunidades foram surgindo, eu fui agarrando. Portanto, fui atleta, treinador, radialista, vereador, 4 vezes, 2 vezes deputado. Então, para mim, é um orgulho, né? Orgulho e, no mais, secretário, como tu dissesse aí, né? Tanto no estado como no município. Eu acredito que o mais importante do parlamentar ou do político não é a quantidade de projetos, e sim a transparência, a coerência, a vida que ele leva. Prova está que eu não tenho um apontamento sobre a minha carreira política que pudesse me prejudicar, até porque tenho como a política uma paixão. Se eu quisesse ganhar dinheiro, estava no futebol, todo mundo sabe. Até hoje sou elogiado, até hoje sou lembrado de fatos, né, que eu fiz, treinando vários clubes do futebol brasileiro. Treinei no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Belém do Pará, né? Fui treinador também em São Paulo e vários locais do país. Então foi uma opção que eu fiz devido a gostar sempre da política, da boa política, lá com a tradição da política samborgense. E a gente percebeu, vereador, que é impossível falar do senhor sem falar de futebol, né? Conta pra gente como é que surgiu essa paixão pelo futebol, vereador. Foi na escola, Jogos Escolares de São Borja e Jogos Estudantis do Rio Grande do Sul, né? Nós fomos vice-campeão, São Borja foi vice-campeão estadual das Olimpíadas do Estado do Rio Grande do Sul, de educação, né, escolar, e, consequentemente, ali surgiu, né? E aí eu vou dar um pormenor para vocês aqui. O Cassiá não é nome, né? Cassiá é apelido. E aí surgiu o Cassiá na escola. Bota o Cassiá, né? Chama o guri, bota o Cassiá.
e foi pegando o apelido. E quando se fala em marketing, hoje eu já fazia marketing naquela época, aceitei esse apelido e muita gente fica bravo do apelido, né? Não quer projetar, não quer consolidar. E eu marcava no tênis branco do lado oposto, lá de fora, o nome Cassiá com caneta azul, né? E foi pegando, fui me destacando no esporte e automaticamente a oportunidade que veio. Isso serve para todo mundo, tem que aproveitar as oportunidades, consolidar aquilo que tu gosta, né? Então eu, através da escola, através do clube que tinha o Internacional do São Borja perto da nossa casa, eu consegui ali participar das escolinhas, né? Em seguida eu estava ali, né? Até engraxava a chuteira dos profissionais, ficava cuidando do uniforme, aí faltava um, eles bota o guri, bota o Cassiá. Então eu aproveitei as oportunidades e foi muito difícil, uma época só do rádio, né? Hoje tem televisão para projetar, mas hoje tem, mas não vem ninguém do interior. Naquela época tinha o radinho e vinha gente do interior, né? Inclusive zagueiros. Então, nesse aspecto, eu aproveitei a oportunidade e consolidei. E depois, como treinador, também consolidei, treinador para Grenal e vários clubes de futebol brasileiro. Vereador, e tem ensinamentos que o senhor trouxe do campo de futebol para a sua vida como parlamentar? Tem vivências que o senhor consegue aproveitar aqui na casa? Sim, sim, sim. Eu sempre fui líder, né? Modéstia à parte. Então, a liderança em qualquer atividade ela é muito importante, né? E também acreditar nas coisas, né? Ter conceito do que é certo, o que é errado, né? Graças a Deus tive pais que não foram ricos, mas que me deram, e eu fui o mais novo e, consequentemente, o mais independente, né? Às vezes, quando as pessoas querem agarrar o filho, achar que não deve largar nunca o filho, não, ele tem que viver a vida lá fora. Ele tem que começar a trabalhar cedo, comecei a trabalhar cedo, comecei a ter as minhas coisas, valorizar minhas coisas e, consequentemente, vencer, né? Fui vencendo em cada etapa, mas para isso tem que ser disciplina, tem que ter um conceito certo do que é verdadeiramente honesto, correto, ter caráter, né? Ter família, enfim. Eu acho que é uma conjunção de fatores. Se tu me perguntar assim, o meu pai e minha mãe deram tudo isso que eu conquistei, não. Eles me deram o caminho, né? E eu percorri, eu aceitei, eu venci, e, consequentemente, é nesse aspecto. Ninguém dá nada, né? Fui independente, até hoje sou, tu conhece minha postura no plenário, né? Partidos são todos iguais, agora eu preciso manter o conceito do que é certo e o que é errado. Eu procuro fazer as coisas certas. Eu não tenho como dizer uma coisa e fazer outra. Aí não é o Cassiá. Se o Cassiá disser uma coisa, é aquilo que ele vai fazer. E muitos políticos ficam ludibriando, fazendo volta, né? E não mostram aquilo que realmente a política precisa, né? Então, nesse aspecto, eu dei certo porque, imagina, sair do futebol, que eu ganhava muito dinheiro, né? Modéstia à parte, podia estar rico, e se meter na política. Tem gente que, quando eu passei no primeiro mandato, dizia o seguinte: o Cassiá vai se eleger, em seguida ele volta ao futebol para ganhar dinheiro de novo. E eu não, eu já estou há 20 anos na política, como tu disseste, aí 4 vezes de vereador, 2 vezes de deputado e várias vezes de secretário. Então isso é um orgulho, né? Eu fiz a coisa certa na hora certa e não me arrependo. Perdi dinheiro, mas ganhei prestígio, quem sabe, ganhei andar na rua e de cabeça erguida e me portar como em qualquer atividade. O Cassiá do futebol é o mesmo Cassiá da política. Então é nesse aspecto que a gente tem que, né, ter um conceito de vida de que as coisas são certas fazendo a coisa certa. Vereador, a gente mencionou um pouquinho desse seu início no futebol, sobre a sua família, mas eu gostaria de voltar lá para a sua infância, para a sua adolescência. Que fatos que marcaram essa época da sua vida, vereador, que te ajudaram a construir o cidadão que o senhor é hoje? 2 fatos. Nós morávamos em frente a uma vila militar, a qual só nós, ou seja, o nosso timezinho, né, de futebol, adentrava ali. Nós era organizado, nós já... a gente sabia que tinha que fazer as coisas certas. Aí foi nessa escolinha, no campinho de futebol e na escola. Eu não teria galgado outras posições se eu não tivesse na escola o meu ponto de vista de que ali é que começou a minha trajetória. Eu não teria oportunidade. A escola foi fundamental porque ali ela me fomentou o esporte. E o esporte tem essa maneira do coletivo, do certo,
de tentar vencer. Tem que ser vencedor. Tá? E ali começou a sido forjar o Cassiá líder, o Cassiá capitão da equipe, né? O Cassiá de opinião. Então, é nesse aspecto. O resto foi consequência dessa forjamento da família, mas principalmente na questão de formação de caráter, de saber o que quer. Não tenho dúvida que foi na escola e no campinho. No campinho que nós não temos mais hoje, com a convivência com os colegas, com os amigos, né? E o resto foi consequência. Eu fui galgando, subindo posições devido a isso que eu construí lá na infância. Vereador, e o senhor mencionou aqui no começo do programa que nasceu em São Borja, né, terra de grandes políticos brasileiros, como Getúlio Vargas, como Jango. Sem dúvida. Esses nomes, vereador, e a origem do senhor nessa cidade marcaram o início da sua caminhada política? Também, porque a gente, naquela época do voto a voto, né, a gente, como criança, eu me lembro aqui, vou dizer para vocês, aí vocês vão entender por que eu sempre gostei de política, né? Teve um pleito lá na abertura democrática, os últimos momentos da regime de exceção, que houve uma votação em São Borja que me marcou muito, que era, naquela época, a lei eleitoral diferente, o general Serafim Dornelles Vargas, ou seja, a família Vargas, contra Ori Rei Dornelles, de vice de outro adversário, família Dornelles, da esposa do Getúlio. Então, os Vargas e os Dornelles e os Vargas se defrontando. A cidade ficou empolvorosa, ou seja, dentro da cidade estava empate, voto a voto. E no hoje atual município, Santo Antônio das Missões, que era naquela época a famosa Vila 13, né? Aí falaram no rádio assim, olha, aqui na cidade está empate praticamente. Vai se decidir lá na Vila 13, que hoje é Santo Antônio das Missões. Aí me lembro que disse no rádio, então já sei que ganha o general Serafim Vargas, porque lá ela tem uma fazenda, lá eu chamava naquela época, né, curralo eleitoral. Então esses voto a voto, pleito a pleito, eu jovem conhecia e sabia quem era o vereador da cidade, quem era o prefeito, quer dizer, uma coisa que tu gostava, uma coisa que vinha, meu pai falava muito, né, do Jango, do Getúlio, né, nós conversávamos sobre política, né, sobre essas questões. Então, uma coisa que a cidade até hoje, ela nos pleitos é muito acirrado, né, de um lado e do outro. Então, na realidade, a família estimulou, mas a raiz profunda da cidade, nos pleitos políticos, é que começou a forjar, sem dúvida, a vontade do Cassiá de participar da política. Vereador, e quanto à sua caminhada partidária, o senhor já esteve em outros partidos, certo? A visão de política do senhor foi mudando ao longo desse tempo, vereador? Eu me elegi pela primeira vez pelo PTB, né? E hoje eu estou no Progressista. Então são vamos dizer assim, os pleitos que eu disputei por 2 partidos apenas, né? Nesse monte de partido. Mas na realidade todos os partidos são iguais, né? Nós é que temos que ser diferentes. Eu me considero que eu sou diferente, no sentido de que eu penso diferente com a maioria das vezes que está no meu partido. Mas a política é feita dos partidos, a gente só pode concorrer pelo partido. Às vezes me perguntam, se o voto fosse avulso, concorreria avulso? Bom, quem sabe? Aí mudaria a dinâmica, mas hoje não, hoje nós dependemos de partido político. Assim como na vida tem o bom e o ruim em todos os partidos. O político não veio de Marte, ele veio de dentro da sociedade. O que ele é lá na sociedade vai ser na política. Se é mau caráter, mau elemento, traficante, ladrão, não vai querer que ele seja na política corretíssimo, né? Então, quando se vota, tem que se olhar em quem vai votar. O que ele quer da política, se ele quer se completar ou se completar da política, não é o caminho dele, né? A política é para te representar e não se completar. São coisas diferentes. Tem que ter orgulho de participar do legislativo, do executivo, porque a cobrança é muito grande. Mas, infelizmente, sendo novo, sendo velho, não interessa, ele vem com vícios de origem, lá da sociedade. Consequentemente, se tornam péssimos políticos e aproveitadores da política, tentando, né, as prerrogativas da política, quando na realidade eles não deviam ter nenhuma prerrogativa, porque dentro da sociedade foram para o mau caminho e não corresponderam à expectativa da sociedade. Jorge Antônio Dornelles Carpes, quem que é o senhor fora do Legislativo?
Olha, eu sou uma pessoa simples, né, que gosta de andar pela cidade. Eu confesso que quando eu era atleta, treinador, eu era mais famoso do que político, né? Política é consequência do meu trabalho e daquilo que eu escolhi. Mas a minha vida é uma vida simples, né? Eu acho que dinheiro não é tudo. Eu ando em todos os lugares, a pé, caminhando, né? Mantenho um perfil de vida praticamente parecido como sempre fui. Claro que no interior é uma coisa, na capital é outra. Mas não dou valor para dinheiro, procuro ser a mesma pessoa, né? Sou muito chegado à família, no sentido de que, né, saio o necessário para cumprir minhas obrigações, mas na realidade não noto para mim. As pessoas me perguntam assim, mas fica certo, não sente saudade do futebol? Coisa gozada, eu não sinto saudade. Eu larguei do futebol com 30 anos porque eu quis, né, e por causa de lesões. Eu escolhi as profissões que eu queria ser na minha trajetória, né, atleta, treinador, radialista, vereador, deputado, vereador de novo, né. Então, na realidade, nós temos que viver uma vida simples, viver com aquilo que tem e com aquilo que gosta. Eu ainda gosto do esporte em outro sentido, né. Sou comentarista da parte esportiva, futebol especificamente, gosto de caminhar, adoro caminhar, o esporte ainda para mim é fundamental, mas uma vida simples, normal e, consequentemente, aquilo que eu sempre gostei de fazer. A gente comentou sobre sua família, vereador. O senhor é casado, pai de 2 filhos. Eles incentivam o senhor na política? Gozado, boa pergunta. Sim, a minha esposa é a cabo eleitoral número 1, né? Ela que faz a prestação de contas, ela que comanda praticamente toda a campanha. Eu fico na rua, né, pedindo voto, como se diz, né? Mas os filhos não gostam muito. Foi a primeira vez que a minha filha, a Juliana, entrou na campanha, foi essa passada agora. É uma eleição difícil, 850 candidatos na capital, a gente não podia fazer a campanha propriamente dito, né, com santismo, uma campanha muito difícil. Então foi a primeira eleição que ela entrou. Mas na realidade o outro, meu filho, é promotor em Estância Velha, também não gosta muito de política. Então, na realidade, quem gosta mesmo é minha esposa, que ela abraça a campanha junto comigo várias vezes, tem essa noção. Mas aqui todo mundo tem opinião. Ou seja, a opinião que eu estou falando não é partidária, é opinião sobre qualquer coisa. Se nós formos discutir em casa, entre eu, a minha esposa, meu filho e a minha filha, parece que todo mundo são desiguais. É que nunca precisou mandar fazer isso, mandar fazer aquilo, tá? Eles buscaram a sua atividade, tiveram incentivo. Acredito que pela minha vida de atleta, treinador, a minha esposa tem aí 80%, 90% de virtude de comandar, fazer estudar, de fiscalizar, de dar toda a estrutura. Eu viajava muito para lá e para cá, com questão do futebol, o atleta, o treinador. Mas tudo ok, discutir não é o problema, né? Eu acho que como é bom ter as pessoas ter várias opiniões e discordarem uma da outra. Não quer dizer que nós vamos brigar, né? Então, quando chega um denominador, nos acordamos. Quando não chega, todo mundo tem opinião. E isso é muito bom. Ou seja, é valiosa essa opinião de cada um. Então, todo mundo tem autonomia e independência aqui em casa. Uma família unida, né, vereador? Mas agora falando um pouquinho sobre o seu trabalho aqui na casa, Unida o com opiniões esporte... diferentes. Isso mesmo. Vereador, e agora falando um pouquinho sobre o seu trabalho aqui na casa, o esporte, como o senhor mencionou bastante aqui no programa, ele é uma bandeira, né, pela qual o senhor luta. O senhor acredita nesse potencial transformador, desenvolvedor de valores que o esporte tem? Sem dúvida. Eu não seria... Eu devo muito ao esporte, né? Assim como o meu futebol, de outros é outra coisa, né? Hoje tem muito mais esporte, né? Naquela época o futebol comandava, né? Vôlei muito pouco, basquete aqui no Rio Grande do Sul muito pouco e assim por diante. Mas hoje não, qualquer tipo de esporte é fundamental. Até eu acredito que se pratica muito pouco esporte nas escolas municipais e estaduais. Se desse valor para o esporte, nós teríamos, sem dúvida, uma juventude um pouco diferente do que nós vimos aí, né? Porque hoje nós temos as drogas,
tá? Tomando conta da nossa juventude, infelizmente. Então, o esporte vem para adquirir conhecimento, na formação, né, da cabeça das pessoas, do caráter, da hombridade. Enfim, eu acho que o esporte, qualquer um deles, digo, né? Eu fui a origem do futebol porque é o que tinha. Mas hoje não, hoje nós temos vários esportes e eu não tenho dúvida. O esporte é fundamental, até para o crescimento na atividade. Ele tem uma visão ampla da sociedade. E também ele tem, e aproveita-se do esporte por lado coletivo, por lado do respeito, da disciplina. Então me parece que o esporte está fazendo muita falta neste momento na vida brasileira. Não só de esporte, né, vereador, mas também o senhor tem papéis importantes na defesa dos direitos do idoso, dos deficientes, nessa luta contra drogas e tóxicos. Sim, sem dúvida. Chegando ao final do nosso programa, agora, vereador, eu gostaria que o senhor deixasse o seu recado final para quem nos assiste, dissesse o que podem esperar do seu mandato, esperar do senhor. Eu acho que dá uma mensagem seguinte, né? Valorize a sua família, né? Valorize onde você está, reconheça, né, os seus superiores, tenha disciplina e provoque uma coisa fundamental, provoque a liderança. Hoje está faltando em qualquer atividade muita liderança. Liderança na escola, no esporte, na política, lideranças claras, conscientes da valorização do ser humano. Então eu acredito que escute seus pais. E nesse momento da pandemia, não politize, e sim acorde de que você tem que ser disciplinado, procure a vacina, procure a máscara, faça tudo que os médicos estão recomendando. Tenha cuidado e valorize a vida. A vida é muito bela, mas nós é que temos que ser felizes do nosso jeito, do seu jeito, não o que os outros têm que dizer que a gente tem que ser feliz. Sejam felizes, tenham a cabeça no lugar, ajude os outros e pense e tenha liderança para comandar a sociedade brasileira. Um grande abraço a todos. Parabéns pelo trabalho, vereador. Então, o Trajetórias fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação, vereador Cassiá, e também pela mensagem. E a você que nos assiste, continue acompanhando a nossa programação e confira mais informações sobre o Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.